clamar dizendo: Abba, Paizinho, eu sou teu, Paizinho, eu vou obedecer, porque o teu amor é o lugar mais seguro, o toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. É o teu Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o descanso. Em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. Eu conto contigo. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. Eu me apoio em ti. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Xalabassuri cantere balabaxiri balabassuri mini cantere baixai. Obrigada, Espírito Santo, por essa manhã linda, por esse dia ensolarado. Obrigada por cada família aqui representada. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós, é a porção que nós precisamos hoje, para que o teu nome venha ser glorificado em nós e através de nós. E que nós possamos perseguir ao Senhor como se persegue a um tesouro valioso, a um tesouro inigualável que não tem preço. Ressuscita a nossa nação, Jesus. Ressuscita o teu povo, Espírito Santo. Sopra um vento. E alamanaye cantere balabaxererai. Oh, nós te adoramos e te convidamos para esse momento, Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Amados, que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui para nós darmos sequência na nossa leitura diária da palavra, dando sequência nas nossas leituras do livro do profeta Ezequiel para a glória de Deus. E hoje nós vamos ler o capítulo 33 e o capítulo 34. E a palavra do Senhor nos diz assim: o dever do verdadeiro atalaia. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, fale com os filhos de seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre a terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que o ouviu, ou aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria sua vida. Mas, se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade. Mas,
Quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, este ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá, morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Filho do homem, diga à casa de Israel, vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Diga-lhes tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o inimigo se converta do seu mau caminho e viva. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Filho do homem, diga aos filhos do seu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à maldade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiante na sua justiça, fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. E quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu mau caminho e do seu pecado, e fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá, não morrerá. E todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. No entanto, os filhos do seu povo dizem, o caminho do Senhor não é reto, mas é o caminho deles que não é reto. Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá nela. E se o ímpio se converter da sua maldade e fizer o que é justo e reto, por causa desses atos viverá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto, mas eu julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. E aqui nós precisamos entender que esses atalaias somos nós. E quando nós entendemos que somos atalaias, nós precisamos entender a nossa responsabilidade de cuidar do povo. Essa trombeta que é a palavra de Deus. Então nós precisamos ser anunciadores da palavra genuína, das boas novas, para que as pessoas então elas possam receber essa verdade, se converter e se posicionar. Porque aí, se porventura essas pessoas morrerem sem a salvação, o sangue delas não será reclinado sobre nós. Então nós precisamos cumprir o ID em tempo e em fora de tempo. A queda de Jerusalém e as suas causas. No 12º ano do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a minha palavra, veio a mim um sobrevivente, de Jerusalém, dizendo, a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, antes da chegada desse sobrevivente, a mão do Senhor havia estado sobre mim, e eu recuperei a fala. Assim pela manhã, antes de chegar aquele homem, eu havia recuperado a fala, e não fiquei mais em silêncio. Filho do homem. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel estão dizendo, Abraão era um só, mas possuiu esta terra. Ora, como nós somos muitos, certamente esta terra nos foi dada como propriedade. Por isso diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, vocês comem carne com sangue, levantam os olhos para os seus ídolos, cometem assassinatos e ainda pensam que hão de possuir a terra? Vocês confiam em suas espadas, cometem abominações, cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo, e ainda pensam que hão de possuir a terra? Diga-lhes que assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo,
Os que estiverem em lugares desertos cairão à espada. E o que estiver em campo aberto, eu entregarei aos animais selvagens, para que o devorem. E os que estiverem em fortalezas, a terra em desolação e espanto. E o orgulho do seu poder chegará ao fim. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo, um ao outro, cada um ao seu irmão, venha, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como o meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Profecia contra os pastores infiéis de Israel, capítulo 34. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes assim, diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer. Mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim, elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os lugares e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas, por isto, pastores, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores, e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. O cuidado de Deus pelo seu rebanho, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesma apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Mas destruirei as gordas e fortes, eu as apacentarei com justiça. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus,
Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido a água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisam com os pés e beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões, e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será o meu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu monte, eu farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará as suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pensava sobre elas, e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas pelos animais selvagens. Viverão em segurança e não haverá quem as espante. Eu lhes darei plantação memorável e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das outras nações. Saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com eles, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o Deus, o seu Deus, diz o Senhor Deus, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e que você seja cheio e cheia da presença do Espírito Santo aí onde você está. E se você estiver com alguma enfermidade física, espiritual, emocional, o Espírito Santo, ele profetiza a vida sobre você. Ele profetiza a vida sobre a sua casa. E lembre-se, né, dessa canção que foi entoada no início. O pai tá com saudade de você, né? Há quanto tempo você não o chama de pai? Há quanto tempo você não confia no amor dele? Volta pro aprisco. Volta pro centro da vontade dele para a sua vida, porque Jesus está voltando. E, gente, o céu existe, o inferno existe, nós precisamos, então, estar convictos disso. Que Deus ele te abençoe intensamente e poderosamente em nome de Jesus. E que você tenha um dia sobremodo excelente para a glória do Senhor. Amém? Ó? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E amanhã nós vamos dar sequência nessa leitura maravilhosa do livro do profeta Ezequiel com a nossa missionária Jéssica Lohane. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.